cuidado que o diabo vai pegar você, porque o diabo não descansa. É muito comum no dia de hoje, nesse mundo dinâmico, onde as coisas acontecem de forma muito rápida, né? Toda hora está acontecendo alguma coisa diferente na vida da gente. É muito comum nós cristãos entrarmos também nessa onda de precisamos estar acompanhando tudo o tempo todo, trabalhando o tempo todo, fazendo tudo o tempo todo, sem parar, sem cessar, sem descansar. É muito comum o movimento workaholic, né? Os viciados em trabalho. A pessoa mergulha numa rotina de trabalho de segunda a segunda e a pessoa não para. Tô falando trabalho, mas às vezes você pode estar envolvido em algo que não é um trabalho financeiro e também ser desse jeito. Eu, por exemplo, já estive envolvido em rotinas de projetos sociais que eu não conseguia parar e isso foi afetando de forma grave a minha vida. Quando alguém me dizia: você precisa parar, precisa descansar, dar uma pausa, eu pensava: não preciso não, porque o diabo não descansa, o diabo não tira férias. Porque isso era o que eu ouvia de alguns pastores, de vários pastores na verdade, quando eu era menino na fé, quando eu estava iniciando, conhecendo Jesus. Lembrando que eu tinha uns 17 para 18 anos e hoje eu tenho 43. De onde é que se tira isso? Que eu não posso parar para descansar. Você não pode parar para descansar, porque o diabo não descansa. O diabo não tira férias. O diabo é espírito e você não. E quem foi que disse que o diabo tem que ser a sua referência quando a gente está falando sobre descanso? Se a própria Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina sobre a importância de descansar e repousar. Vamos para o texto? Em Gênesis capítulo 2, versículo 1, 2 e 3, está escrito assim: assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no sétimo dia a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Então Deus, depois que ele faz o mundo em 6 dias, faz toda a sua obra em 6 dias, no sétimo dia ele descansa. E ele ainda abençoa o dia do descanso. Aí você vai chegar e vai me dizer assim: mas você não sabe como está a minha vida é só problema, só tribulação, só tormenta, a minha vida está uma tempestade doida e eu preciso disso, eu não posso parar. Em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, Jesus entra num barco com os discípulos e vem sobre eles uma grande tempestade. E os discípulos se desesperam, achando que o barco ia virar e que todo mundo ia morrer. Aí, no versículo 25, Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 25. Leia aí na sua casa. Acontece o seguinte: e os discípulos aproximaram-se e despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E disse-lhes: por que temais, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. No meio daquela tempestade que parecia que não ter fim, o que Jesus fazia? Jesus dormia profundamente e descansava. Às vezes o que você precisa, irmão, no meio desse monte de coisa que está acontecendo na sua vida, é descansar, dar uma relaxada para que o Espírito Santo possa falar no seu coração e aí você tem uma direção do que fazer. E que o Papai do Céu te abençoe sempre.